Olá, crianças, sejam bem-vindas, tudo bem? Galerinha, nossa aula de língua portuguesa, apostila volume 4, vamos lá para a página 7, diálogo com o leitor. Nesse diálogo com o leitor, a gente vai conversar um pouquinho sobre ainda aquele textinho lá, ó. Aquele texto instrucional da velha meia futebol, futura bola. Por quê? Porque vocês devem ter percebido que nesse texto existe uma proximidade, né? O autor, quem escreveu o texto, ele tenta ele tenta de alguma forma se aproximar do leitor, né? Chamar a atenção dele. Então, vamos ler aqui. No exercício 1 fala: releia a primeira frase do texto. Vamos lá. A estrela principal de muitas brincadeiras, vamos combinar, é a bola. Copie o trecho destacado entre vírgulas. Então, qual que é o trecho que também já está destacado aqui, né, sublinhado? Vamos combinar. Na letra B pergunta, qual que é o emprego dessas palavras? Tem o sentido de. Qual que é a função dessas palavras? Ela tá sendo usada para estabelecer um diálogo com o leitor, de destacar uma informação ou reforçar a ideia anterior que a bola é a estrela principal. Sobre o que a gente está falando, gente? Nós estamos falando do diálogo com o leitor. Então, qual que é o objetivo do autor escrevendo vamos combinar? É para estabelecer um diálogo com o leitor. Por quê? Porque isso atrai. Eu já falei muitas vezes com vocês em umas interpretações. Muitas vezes, nesse tipo de texto, quando você vê esse diálogo, essas palavras, esse texto muitas vezes informal, você vai ver que quem escreveu está puxando, está atraindo o leitor, está tentando chamar a atenção dele, não é verdade? Olha só, no exercício 2 diz o seguinte, releia este outro trecho, mas se você está com os amigos e ninguém se lembrou de trazer a gorduchinha, não se desespere. Quando a gente usa aqui, ó, sobre o uso de você nessa frase, assinale as afirmativas corretas. Do que a gente está falando quando, o que o autor está falando quando ele usa o você? Ele estabelece o quê? Um diálogo com o leitor. Ele estabelece, porque ele não sabe quem que está lendo, mas ele sabe que tem um leitor lendo. Então, ele estabelece esse diálogo, né? Essa intimidade. Você. Para quê, gente? Porque há uma preocupação em aproximar o leitor do texto, né? A finalidade do autor, de quem escreveu, em geral, é tornar o texto mais atrativo para o leitor. Quando eu falo com você, uma linguagem mais atrativa, uma linguagem mais informal, uma linguagem mais simples, a pessoa que está lendo vai se interessar. Não tem aquelas palavras difíceis, uma coisa mais formal, mais séria. Não, vai chamar, principalmente nesse caso, desse texto, que é voltado para as crianças, não é verdade? Agora aqui, gente. Agora releia o trecho que compõe o subtítulo Mãos à Obra. O trecho original está escrito assim. Pegue a meia calça e corte uma das pernas abaixo da altura dos joelhos. Encha essa parte com espuma de almofada até que ela fique firme e redonda. E corte o excedente da meia conforme a indicação da figura. Agora, pegue as meias comuns e corte a biqueira, o calcanhar e outras partes. Galera, o que eu quero que vocês façam aqui? Vocês vão reescrever esse texto, mas as palavras em destaque são os verbos aqui. Como vocês sabem, os verbos são ações, né? E o principal que vocês têm que saber é que todo texto, quando ele é instrucional, olha aqui, deixa eu pegar aqui. Olha só, em alguns textos, especialmente os instrucionais do campo jornalístico, o autor pode utilizar uma linguagem que o torna atrativa para o público a que se destina. Algumas estratégias podem ser empregadas para que isso aconteça. O uso da primeira pessoa do plural, nós, empregado de verbos no imperativo,
o uso de você para se referir ao leitor. Então, o que vocês sabem é que, como a prof já falou na última aula, é que os verbos nesses textos, eles vão estar no modo imperativo, que é o modo imperativo manifesta uma ordem ou pedido de forma afirmativa e também de forma negativa. Então, aqui ele está dando uma ordem, ele está explicando como que você deve fazer. E você consegue ter uma proximidade. O que eu quero que vocês façam agora é que vocês transcrevam esse texto, onde essas palavras em destaque vocês vão colocar na sua forma nominal do infinitivo, formas nominais do infinitivo, que é o verbo em seu estado natural, com as terminações em ar, ir e or no caso de por, mas a gente não tem. Então, vai ser as terminações ar, ir. Para vocês conseguirem depois analisar como é diferente, para vocês agora sim, lendo, vocês vão ver e escutando o que vocês escreveram, como é diferente. Por exemplo, o pegue, vocês vão colocar na sua forma nominal do infinitivo. Pegue vai se tornar pegar. Pegar a meia e corte. Vai ficar e cortar uma das pernas abaixo da altura dos joelhos. Encher esta parte com espuma de almofada, até que ela fique firme e redonda. E cortar o excedente da meia conforme a indicação da figura. Agora, pegar as meias comuns e cortar a biqueira, o calcanhar e outras partes. Então, você vai pegar esses verbos e vai colocar na sua forma nominal do infinitivo, ou seja, no seu estado natural. E aí vocês vão perceber como é grande a diferença numa forma formal, né, numa questão que não tem aquela proximidade entre o autor e o leitor, e como é quando estamos aqui, ó, no modo imperativo, quando tem a utilização desses verbos, quando tem a utilização do, que nem fala aqui, ó. Isso acontece quando o uso da pessoa no plural nós, né? E também está empregado o verbo imperativo, também o uso de vocês vão perceber essa diferença, ok? Aí na letra A pergunta, qual é a função das formas verbais em destaque? O que essas palavrinhas aqui, ó, esses verbos têm a função? Qual que é a função deles? O autor utiliza eles para orientar, ajudar, ensinar, se vocês escolhem, o leitor sobre como confeccionar a bola. A função deles é que o autor utiliza eles para ensinar o leitor como fazer a bola, como confeccionar a bola. Na letra B, qual é o modo dessas formas verbais? Qual que é o modo que a gente está usando? Que a prof falou que esse tipo de texto tem modo imperativo. Na letra C, na coluna da direita do quadro, reescreva o trecho passando as formas verbais destacadas para o infinitivo. Foi o que a prof explicou. Na letra D, leia novamente os dois trechos. Qual deles revela uma maior preocupação em estabelecer um diálogo com o leitor? No texto original ou no texto reescrito? Onde vocês percebem que tem essa proximidade autor e leitor? Nesse ou no que vocês reescreveram? Como a prof já leu, então esses textos têm essa questão, né, de usar os verbos no imperativo, a utilização do você, do plural nós, para ter essa proximidade, né, para chamar a atenção do leitor, para tornar o texto atrativo. Agora vamos falar de formação de palavras diminutivos. Vocês já estudaram palavras diminutivas e aumentativas. Aqui fala um pouquinho, olha só. Lembre-se, os substantivos podem apresentar sua significação aumentada ou diminuída. Dessa forma, palavras podem estar nos graus diminutivo, significação diminuída, por exemplo, bolinha. Aumentativo, significação aumentada, por exemplo, bolão. Além de tamanho, os graus diminutivo e aumentativo podem indicar valor afetivo. Então, a gente vai falar sobre o sufixo. Qual? Olha, releia o primeiro parágrafo do texto. Vocês vão voltar lá e vocês vão ler e eu pergunto para vocês, a palavra gorduchinha retoma qual palavra anterior? Esse gorduchinha está falando de quem? Da bola. Neste contexto, gorduchinha, se você voltar lá, ele é substantivo ou ele é adjetivo?
Vamos lá voltar aqui. Olha só. A estrela principal de muitas brincadeiras, vamos combinar, é a bola. Ela cai bem no futebol, no vôlei, no queimado e em outras brincadeiras e jogos. Mas se você está com os amigos e ninguém se lembrou de trazer a gorduchinha, não se desespere. Esse a gorduchinha, eu estou falando da bola, mas ele está empregado aqui como substantivo ou como adjetivo? Ele está empregado aqui como substantivo, porque não só foi falado da bola lá em cima. Aqui ela já recebeu outro nome, a gorduchinha. Então, é um substantivo. Quando a gente fala num nome comum ou nome próprio, são substantivos, não é verdade? Então, você vai marcar um X aqui no substantivo. Agora, vamos conversar aqui. Deixa eu pegar minha canetinha. Neste contexto, gorduchinha, aqui ó, no quadro, identifique a palavra primitiva e o sufixo que ainda acrescentado para formar a palavra derivada. Então, vamos lá. Qual que é o sufixo? Nós estamos falando do sufixo inha. E a palavra primitiva é gorducha. Não é verdade? Então, gorducha mais o sufixo inha forma a palavra derivada gorduchinha. Então, aqui o inha, opa, que foi muito para frente, ó. O inha é o sufixo e a palavra primitiva, gorducha. Então, lembra que a prof pegou e explicou um pouco para vocês na aula de produção dessa semana, na aula de produção, eu falei um pouco sobre os sufixos. Cada sufixo tem um significado. E quando junta a uma palavra primitiva, forma uma palavra derivada. Mas junto à palavra primitiva que significa algo, já o sufixo forma uma palavra, mas todo sufixo tem um significado. No caso, esse é um sufixo para diminuir as palavras, dar o diminutivo, né? Significa diminuidade. Ok? Na letra D, gorduchinha é um substantivo no grau diminutivo. Neste caso, a terminação inha indica tamanho pequeno ou um valor afetivo. Então, porque aqui em cima falou, olha só, além de tamanho, os graus diminutivos e aumentativos podem indicar valor afetivo. Olha só, quando a gente está falando da gorduchinha, a bola gorduchinha, né? A gorduchinha, a gente está falando do tamanho dela ou a gente está dando um valor afetivo, falando queridinho dela? Apreciativo, nós estamos apreciando a bola, nós estamos apreciando ela, ok? Falando do jeito fofo, carinhoso com ela. Em geral, o sufixo inho e inha indica um ser com seu tamanho diminuído. Contudo, esse sufixo também é empregado para indicar um valor que pode ser apreciado. Demonstração de carinho, demonstrar carinho, ou depreciativo, demonstrar desgosto, ok? Vamos aqui, ó, observar, ó. Observe as duas situações a seguir e assinale o sentido das palavras destacadas. Meu filhinho já passeia pela casa toda. Meu filhinho vai prestar vestibular esse ano. Aqui, ó, meu filhinho já passeia pela casa toda. Indica tamanho pequeno ou indica valor afetivo? O que vocês acham? Vocês vão analisar que quando a gente tem um bebê em casa, a gente fala meu filhinho, porque ele é pequeno, com certeza, mas também porque a gente tem um carinho, porque é bebezinho, coisa fofa. Não é verdade? Agora aqui, meu filhinho vai prestar vestibular este ano. Olha o tamanho do rapaz já. Quando ela fala, está indicando o tamanho ou está indicando o valor afetivo? O rapaz já está grande, mas para a mãe é sempre o meu filhinho, então indica valor afetivo. Nem sempre o diminutivo é forma pelo acréscimo da terminação inho ou inha. Há diminutivos formados pelo sufixo eco. Leia essa frase. Esse filmeco não deveria concorrer ao Oscar. Então, esse filmeco não deveria concorrer ao Oscar. O diminutivo destacado neste caso tem valor apreciativo ou depreciativo. Apreciativo, carinho. Depreciativo, desgosto, não gostou.
Então, quando eu falo, esse filmeco aí, o que vocês acham que é? No quadro a seguir, anote os diminutivos com a terminação eco. Palavra primitiva: livro, livreco. Jornal, jornaleco. Time, timeco. O sufixo eco, de maneira geral, expressa algo pejorativo, sem valor. Em alguns poucos casos, ele pode indicar valor apreciativo, como é o caso de amoreco. Ai, meu amoreco, vem cá, meu amoreco, me dá um abraço. Mas a maioria das vezes é algo sem valor, algo que você não gosta, né? Que não teve graça. Agora vamos para o nosso último tema aqui, poema. Conheça um poema que fala de um tipo de bola bastante conhecida, a bola de gude. Bola de gude. A maior bola do mundo é de fogo e se chama Sol. A bola mais conhecida é a de jogar futebol. Certa bola colorida, jogar bem eu nunca pude. É de vidro essa bandida e chama-se bola de gude. Bom, quem escreveu foi Ricardo de Azevedo. Ele nasceu em 1949, ele ainda é vivo, é escritor, ilustrador e pesquisador. Escreveu vários livros para o público infantil e já ganhou um importante prêmio, Jabuti, pela qualidade de sua obra. O livro 19 poemas desengonçados trata de assuntos do cotidiano das crianças. Então, olha só que legal. Já falei um pouco sobre poetas para vocês, não é verdade? Bastante, que muitos já ganharam esse prêmio, que o prêmio Jabuti é um prêmio muito importante, né? E ele escreveu esse da bola de gude. Vamos conversar um pouco sobre ele. Identifique a quantidade de versos e estrofes do poema. Então, vamos lá. Quantos versos ele vai ter? Não quer subir? Vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 versos. E estrofes, tem quanto? Olha aqui. Eu acho que eu não vou conseguir riscar, mas vamos lá. Opa. Tem quantos? 1, 2. Tem 2 estrofes. Deixa eu ser mais rápida aqui. Vamos lá. Identifique as rimas de cada estrofe. Então, no primeiro estrofe, vocês vão ver aonde que está rimando, quais palavras rimam com qual. E no segundo também. No exercício 4, reúna-se com um amigo, leia para ele o poema em voz alta e ouça a leitura feita por ele. Preste atenção na entonação para dar ritmo e musicalidade à leitura. Então, em casa, vocês podem estar pedindo para alguém ler com vocês e aí vocês prestem atenção como a pessoa lê e como você lê. E como que fica a entonação, a rima, o som, a música que faz na voz da pessoa dessas palavras que rimam, tá? Vamos para o próximo exercício. Gente, no exercício 5, na primeira estrofe, quais são as bolas de que o eu lírico fala? Que aspectos são ressaltados? Gente, esse eu lírico, deixa eu pegar aqui e grifar para vocês, ó. Esse eu lírico, ele é um gênero, um termo usado na literatura para demonstrar o pensamento geral daquele que narra o texto, no caso, o que está narrando o poema, né? Refere-se ao eu que fala no poema. Então, olha aqui, na primeira estrofe, quais são as bolas que eu lírico, que o poeta fala, né? E que aspectos são ressaltados. Então, a gente volta lá. As duas bolas que ele fala é o sol e o futebol. E como que é o aspecto do sol que ele fala? Ele chama de a maior bola do mundo. E do futebol, a bola mais conhecida. Depois, no outro exercício... Opa, pulei, desculpa. No 2, na segunda estrofe agora. Qual é a bola que o eu lírico fala? Que aspectos são ressaltados? Então, vamos lá. No segundo, ele vai falar da bola de gude. E quais são os aspectos que ele fala? Ele fala, é de vidro e é bandida. Essa bandida, ele fala que ela é de vidro e que é bandida.
não é? E no exercício 7, continuando ali, já pegando essa linha da bandida, pergunta, no poema, qual é o significado de bandida? Quando ele chama ela de bandida, o que ele está querendo dizer? Que ele está frustrado com ela, aborrecido, desanimado, ele está ofendendo ela porque ele não está feliz com ela, ele tem sentimentos ruins por ela, né? E no 8 também fala, ó, por que a bola de gude é chamada de bandida, né? Por que ele usa esse termo? Porque o eu lírico, que é aquele que fala no poema, não era um bom jogador. Quando ele até fala aqui, ó. Opa, deixa eu pulei, desculpa. Aqui, ó. Certa bola colorida, jogar bem eu nunca pude. É de vidro essa bandida e chama-se bola de gude. Ele não é bom com ela. Então, o eu lírico, que é o jogador, ele não atribui à bola o motivo de frustração. Ele só introduz que ele não é bom com ela, mas ele chama ela de bandida por quê? Porque ela é tão boa que ele não consegue superá-la, vamos dizer assim, né? Que ela é chamada de bandida porque aquele que fala no poema não era um bom jogador. Ele, então, atribui à bola o motivo dessa frustração. Ah, aquela bandida, eu não consigo jogar ela. Entenderam? Ele traz a frustração para a bola, chamando ela de bandida, mas não porque a culpa é dela, mas sim porque ele não é um bom jogador. Ok? Na 9, você já jogou bola de gude? Se sim, relembre com os colegas e o professor como é esse jogo. Coletivamente, elabore as regras do jogo. Bom, o que a gente precisa? Gente, existem vários tipos de variações desse jogo. Tem vários jeitos de jogar. Mas tem umas regras de umas versões que é básico. Você tem que desenhar um círculo no chão, espalhe as bolinhas em jogo dentro do círculo, né? Você faz um círculo no chão, desenha com um giz, ou se é na terra, você faz um risco na terra mais fundo, e você coloca todas as bolinhas dentro do círculo. Depois, cada jogador tem uma bolinha e ele tem que atirar a sua bolinha em outra nas que estão dentro do círculo. Quem conseguir retirar a bolinha de dentro do círculo, aquela bolinha é dele. Quem conseguir tirar a maior quantidade de bolinhas de dentro do círculo, ganha. Tem vários jogos, vocês podem pesquisar outros, caso vocês não conheçam, ou vocês podem fazer esse que a Prof. Tati ensinou, né? Então, aí você vai colocando lá, número 1, desenhe um círculo. Número 2, joga as bolinhas dentro do círculo, tá? Etapas, ok? Vocês vão montar aqui. Qualquer dúvida é só me chamar, tá? Beijo grande. Tchau, tchau.